Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai dar início à nossa primeira videoaula, tá, da disciplina de Fisiopatologia da Reprodução. Na verdade, essa aula é uma continuação já daquela aula da semana retrasada, que é sobre exame ginecológico. Então, a gente viu que o exame ginecológico, ele é composto por uma avaliação interna e uma avaliação externa, aonde, na avaliação interna, a gente consegue fazer a avaliação da vagina via vaginoscopia e consegue fazer uma avaliação de ovários e útero baseada em palpação transetal e ultrassonografia. E aí, a avaliação de genitália externa é basicamente a avaliação de vulva, tá? No finalzinho dessa aula, a gente comenta um pouquinho com vocês sobre a avaliação da vulva também, tá bem? É, esse slide que vocês têm presente aí, ele é referente à espécie equina, tá bem? A gente vai fazer alguns comentários sobre a espécie equina e aí mais para frente a gente comenta ali sobre a espécie bovina também. Então, esses slides que seguem vão fazer, a gente vai fazer a avaliação com vocês de ovário e também de útero, tá? Lembramos que quando a gente finaliza um exame ginecológico, a conclusão desse exame ginecológico, ele é baseado em uma avaliação completa, não é simplesmente avaliar um ovário e falar que a fêmea está cíclica ou não está cíclica, que ela se encontra em fase folicular ou luteal, baseado somente na avaliação do ovário, por exemplo. Então, é necessário que a gente faça uma avaliação completa, ok? Então, vamos lá. Com relação à espécie equina, inicialmente é necessário que a gente lembre que essa espécie é uma espécie classificada como poliéstrica estacional, de fotoperíodo positivo ainda, né? Então, a partir do momento que os dias começam a ficar mais longos, que acontece a partir do solstício de inverno, né? Mais ou menos ali 21, 22 de junho, isso começa a estimular a ciclicidade da fêmea equina, que se encontrava até esse momento em anesto, ok? Que é o que vocês conseguem observar nessa imagem, tá? Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Vamos só pegar uma ferramenta aqui, ó. Vamos pegar de verde e mostrar aqui a vocês, ó. Então, eu estou contornando para vocês um ovário, que é o ovário esquerdo da fêmea, e aqui nós temos o ovário direito. Nesse ovário direito, a gente consegue observar uma estrutura anecoica circular, bem pequenininha. A gente não fez a mensuração dela, mas ela deve ter mais ou menos aí os seus 5 a 10 milímetros. Ou seja, é muito, muito pequeno para essa espécie. Tá bem? Então, o que eu gostaria que vocês marcassem? Até vão anotando no material de vocês aí. Toda vez que uma fêmea equina se encontrar em anesto, o que a gente vai perceber no ultrassom? A gente vai perceber que os ovários se encontram pequenos, como vocês conseguem observar aí, com ausência de folículos ou talvez folículos muito, muito pequenos. O que seria um folículo muito, muito pequeno? É um folículo com essa dimensão, 5, 10 milímetros no máximo, tá bem? Isso é inerente à ultrassonografia. Se a gente fosse fazer a palpação transetal, o que eu falaria a vocês também? Esses ovários se encontram pequenos e firmes, tudo bem? Então, em resumo, né, para não perder muito tempo, toda vez que uma fêmea equina se encontrar em anestro, o que a gente percebe na palpação transetal? Ovários pequenos e firmes. E o que a gente consegue observar via ultrassonografia? Que os ovários também se encontram pequenos, ausência de folículos ou talvez folículos muito, muito pequenos. Sendo que esses folículos muito, muito pequenos têm mais ou menos 5 a 10 milímetros, tá certo? Então, se ela se encontra em anesto, quer dizer que não tem atividade ovariana, como vocês conseguem observar nas imagens, e também a gente pode concluir que não há liberação de GNRH, que não há liberação de FSH e LH, que são os hormônios que dariam atividade ovariana, tá? Caracterizando, então, anesto. Tranquilo? Se essa fêmea começar a passar pelo período de junho, julho, agosto, que a gente já comentou com vocês, aonde começa a aumentar a luminosidade, os hormônios começam a ser liberados e o ovário começa a ficar funcional. Tá? Então, ela estava numa situação de anestro e agora vai acabar partindo para uma situação ali de ciclicidade, tá bem? Mas entendam que isso não acontece do dia para a noite. Não é agora ela está com o ovário pequeno e amanhã já vai ter um ovário muito grande. Então, isso é gradativo, tá? E por ser gradativo, a literatura ali acaba chamando esse momento de período de transição, tá bem? Então, quando ela está em anestro e inicia a ciclicidade, ela vai passar por uma transição. E da mesma forma, lá para frente, ela também passa por mais um período de transição.
Que período seria esse? Ou melhor, que momento seria esse? Esse mais para frente que eu estou relatando a vocês. É o momento que ela vai parar de ciclar e entrar em anestro. Vocês conseguem entender? Então, ela passa por dois períodos de transição. Seria quando ela se encontra em anestro e vai iniciar a ciclicidade. E o outro, ela se encontra cíclica e vai acabar evoluindo para a condição de anestro. Então, são duas transições. Por serem duas transições, a gente chama elas de transição de outono e transição de primavera, tá? Essa que vai do anestro em direção à ciclicidade, a gente chama de transição de primavera, ok? E aquela aonde ela está ciclando e vai acabar evoluindo para o anestro, a gente chama de transição de outono, tranquilo? Então, nesse momento, a gente se encontra em março, tá? Março vai evoluir para abril, maio, e a tendência já é as éguas pararem de ciclar. Então, nesse momento, é muito provável que muitas delas se encontrem em período de transição. Só que é uma transição de outono que a gente fala. A transição de outono, ela antecede o momento de anestro, tá bem? Aí imagine vocês que ela vai entrar em anestro e depois ela vai iniciar novamente os seus ciclos estrais. Ela vai passar por mais um período de transição chamado transição de primavera. Tudo bem? Vamos evoluir um pouquinho aqui nos slides. Tá? Então, nessa imagem, o que a gente percebe? Completamente diferente do que foi visto ali no slide anterior. Tá? Então, nesse momento, vamos pegar aqui o lápis só para rabiscar para vocês. Então, se eu fosse delimitar todo esse ovário, percebo que até eu fui além do que a imagem mostra a nós, mas seria mais ou menos a dimensão desse ovário. Somente um ovário. Então, percebam o tamanho que esse ovário se encontra e por que ele está tão grande assim. Ele se encontra muito grande porque a gente consegue observar muitos folículos. Então, aqueles folículos que deveriam ter no máximo 5 a 10 milímetros, lá naquela condição de anexo, agora eles passam a ter aí mais ou menos de 20 a 25 milímetros. Então, percebo, são vários, ó. Então, tudo que eu estou colocando um pontinho aqui para vocês é um folículo. E cada folículo desse, ele tem mais ou menos de 20 a 25 milímetros. Então, quando isso aí acontecer, a gente vai afirmar que essa fêmea se encontra em transição, período de transição. Professor, mas como é que eu sei se é transição de outono ou transição de primavera? Simplesmente pela época do ano, tá? Então, se isso estivesse acontecendo exatamente hoje numa égua, é transição de outono, porque a gente sabe que a égua, daqui a um tempo, ela vai parar de ciclar. Se fosse, por exemplo, lá por volta de agosto, setembro, e tivesse a mesma imagem, também é um período de transição, mas eu vou afirmar que é transição de primavera, porque lá para agosto, setembro, essa transição ela antecede a ciclicidade, tá bem? Talvez para tentar resumir a vocês, a égua passa por dois períodos de transição, transição de outono e transição de primavera. Em ambas as transições, o que a gente vai perceber na palpação transetal? Ovário grande. Por que o ovário está grande? Ele se encontra grande porque tem vários folículos em desenvolvimento. E qual é a dimensão máxima desses folículos? 20 a 25 milímetros, tá bem? Entendam que esses folículos, eles não irão atingir a dominância, eles não vão atingir 30, 35 milímetros e muito menos essa fêmea vai sofrer ovulação, tá bem? Por que isso? Porque é um momento de transição. Ela está começando a se adequar com as novas condições, né, do ambiente e tudo mais, o seu hipotálamo está começando a perceber que é hora de liberar GNRH, que é hora de liberar FSH e LH, e aí sim para o seu ovário se tornar funcional, tá bem? Então, essa é a característica do período de transição, tá bem? Se eventualmente houver dúvidas, daqui a pouquinho a gente vai abrir o chat para vocês, vocês vão perguntando aí para nós, beleza? Vamos evoluir um pouquinho? Então, vamos lá. Ó, nessa imagem, o que a gente percebe? Foi possível colocar os dois ovários aí no ultrassom, ó. Eu vou tentar contornar para vocês aqui. Então, nós temos aqui o ovário esquerdo e aqui o ovário direito dessa fêmea. Tá? É um pouquinho ruim de usar essa ferramenta aqui, mas vai dar tudo certo aí. Tá? Então, nós temos aí os dois ovários, a gente percebe que existe uma população de folículos, né? Eu vou marcar para você só com um pontinho, ó, folículo, folículo, e para cá a mesma coisa, tá? São vários folículos também, só que vocês percebem que a quantidade ela é menor, tá? Quando comparado ao período de transição. Eventualmente a gente pode confundir o período de transição com um momento ali que ela vai iniciar a ciclicidade? Sim,
tá? Confesso que isso pode acabar acontecendo, tá bem? O que simplesmente a gente vai ter que fazer na prática é acompanhar essa fêmea semanal, você vai palpando ela de maneira semanal até realmente encontrar um folículo dominante. A partir do momento que você encontrar um folículo dominante, quer dizer que ela passou pelo período de transição e aí vai acabar evoluindo ou para o anestro ou talvez ali para a ciclicidade, tá bem? O que eu não havia comentado com vocês ali no slide anterior, que é importante, um período de transição, ele dura mais ou menos 1 a 2 meses, tá bem? 1 a 2 meses é o tempo que demora um período de transição. Então, a fêmea equina, ela vai permanecer com o ovário grande, com vários folículos ali, tá bem? Só que esses folículos não vão atingir a dominância. Então, se eles não atingem a dominância, automaticamente ali não vai ter ovulação. Qual é o grande problema do período de transição? Como tem vários folículos, esses folículos, de maneira conjunta, vão produzir uma certa quantidade de estrógeno e essa fêmea passa a aceitar o macho, tá bem? Ela aceita o macho, mas qual é a possibilidade de gestação dela emprenhar? Zero, tá? Por que é zero? Porque não ocorre ovulação. Então, normalmente é um período ali que o proprietário te relata isso. Ele vai te falar, ó, a minha fêmea equina, ela se encontra em cio, o cavalo está fazendo a cobertura dela, ela não sai do cio e não emprenha. E realmente não vai emprenhar, tá? Por que ela não emprenha? Não emprenha porque os folículos não atingem dominância e muito menos fazem ovulação. Tranquilo? Isso referente ao período de transição, tá? Então, nosso foco é falar da evolução da transição para chegar realmente ali a um estágio de folículo dominante. Então, nessa imagem, como a gente comentou com vocês, é possível ver vários folículos, tá bem? Que até o momento ali eles não têm um tamanho significativo. A gente está lá palpando dia a dia, tá? Na verdade, não é necessário palpar todo dia. Palpar semanal seria suficiente. O que a gente percebe? Olhem a diferença agora. Então, um dos folículos acabou se desenvolvendo e atingiu a dominância. Vocês lembram que a onda folicular ela é formada por 3 fases? A fase de recrutamento, a fase de seleção e a fase de dominância. Ou seja, nesse slide anterior, a gente pode afirmar que aqui seria uma fase de recrutamento, talvez até evoluindo já para a seleção, tá? E aqui, com certeza, é uma fase de dominância. Por que uma fase de dominância? Nesse momento, a gente consegue observar somente um folículo, tá? Então, a gente está representando esse folículo aqui para vocês. E qual é a dimensão desse folículo? Está aqui para vocês, ó, 34,6 milímetros. Então, com certeza, é um folículo dominante, tá bem? Professor, e cadê os outros folículos? A gente tem que lembrar que esse folículo dominante, ele está produzindo estrógeno e inibina, ambos inibem a liberação do FSH e os folículos subordinados sofreram atresia. Simplesmente assim. Tranquilo? Qual é a tendência desse folículo? Se ele já é um folículo dominante, a gente espera que o hormônio LH atue nesse folículo. Lembramos que esse folículo já tem receptores para LH porque o FSH fez isso. E a gente espera que ele cresça. Então vamos ver o que aconteceu com ele. Olha lá. Ó. Então realmente a gente não tem o tamanho dele aqui ao lado, mas a gente percebe que houve um desenvolvimento muito grande, tá? O que a gente vai afirmar? Esse folículo, ele já é um folículo pré-ovulatório. Anteriormente ele tinha quase 35 milímetros, não está anotado para vocês ali o tamanho, mas eu posso afirmar que esse folículo tem em torno de 45, 50 milímetros, ok? E lembro que essa dimensão de 45 a 60 milímetros é o tamanho de um folículo pré-ovulatório, tá? Ou seja, o que a gente pode afirmar, tá? Vamos tentar fazer de maneira cronológica o que está acontecendo com essa fêmea. Ela estava em anestro, tá? Começou lá a fotoperíodo positivo, começou a liberação de GNRH, começou a liberação de FSH e LH, e automaticamente começou um desenvolvimento de folículos, que inicialmente é muito folículo se desenvolvendo. Apesar de ser muito folículo, esses folículos não ultrapassam 20 a 25 milímetros, o que caracteriza a fase de transição. E como ela se encontrava em anestro, essa transição a gente vai acabar afirmando que é uma transição de primavera, tá bem? E aí, com o passar do tempo, lembrar que essa fase de transição ela dura aí mais ou menos de 1 a 2 meses, onde a fêmea aceita o cavalo e não emprenha. Não emprenha simplesmente porque não há dominância e muito menos ovulação. Tá? Com o passar do tempo, com o passar
do fato que o fotoperíodo vai começar a aumentar, né, cada vez mais. Aí vai surgir as fases de recrutamento, seleção e dominância, que a gente viu no slide anterior. Tá? Vamos voltar aqui a vocês. Então, a gente percebe que houve o desenvolvimento do dominante, esse dominante, ele acabou evoluindo para um estágio pré-ovulatório e, opa, ovulou, tá? Como que a gente sabe que houve ovulação? Simplesmente pelo fato daquele grande folículo não estar mais presente no ovário da fêmea e ter formado essa estrutura, que é uma estrutura circular, com ecotextura homogênea e um padrão aí de ecogenicidade, tá? Por que isso não é um folículo? Lembramos que o folículo também é circular, mas ele tem um conteúdo anecoico. Essa estrutura aqui, a gente percebe que toda ela, tá bem ruim deixar redondinho aqui, né? A gente percebe que toda ela aqui dentro, ó, toda ela aqui tem preenchimento. Então, isso indica que houve luteinização e isso é o famoso corpo lúteo. Professor, tem um folículo ali? Sim. A gente consegue observar que tem um folículo aqui redondinho, tal, deve ter os seus 5 a 10 milímetros, não tem importância para esse momento. Tranquilo? Então a gente conseguiu mostrar a vocês aí realmente uma evolução. Uma fêmea que estava em anestro, ela evoluiu para a transição, conseguiu fazer recrutamento, seleção e dominância e fazer a ovulação. A partir do momento que uma égua ovula, desse marco para frente, a gente pode afirmar que que ela se encontra cíclica. A tendência agora, ela a cada 21 dias, ela ter uma ovulação, tá bom? Vamos tentar imaginar lá para frente, né? Então, ela estava lá em anestro, mais ou menos ali, talvez maio, junho, julho. Passou pela transição, agosto, setembro, começou a ciclar, setembro, outubro, e ela vai permanecer ciclando, ovulando a cada 21 dias, até mais ou menos a época que a gente se encontra agora, que é março, abril. A partir disso, ela vai fazer uma nova transição, que é a chamada transição de outono. Tá? Não esquecer que a transição de outono, ela antecede o anestro, tá bem? E a característica é a mesma. A gente vai perceber vários folículos em desenvolvimento, onde esses folículos têm mais ou menos 20 a 25 milímetros, e eles não atingem a dominância e muito menos atingem a ovulação. Tranquilo? Isso é relacionado aí ao ovário da fêmea, tá bem? Aqui tem uma imagem que está ruim, né, a vocês aí, mas só para mostrar, aqui também é um corpo lúteo. Está bem ruim a imagem, repito a vocês. A gente consegue observar que esse corpo lúteo ele tem uma cavidade central. Então, ele é um corpo lúteo cavitário. Tá? Isso não é comum acontecer na égua, formar corpo lúteo cavitário. É mais comum acontecer na vaca, mas eventualmente pode acabar acontecendo aí também na fêmea equina. Tranquilo? Vamos lá. O que a gente vai falar com vocês agora? Sobre a avaliação de útero. Então, até o momento, a gente conversou com vocês sobre a avaliação dos ovários da fêmea equina e agora a gente conversa com vocês sobre a avaliação do útero, tá? Então, a gente vai desenhar mais uma vez. Aqui, ó. Aqui é um corte transversal de um corno uterino, aonde a gente consegue observar que esse corno uterino ele se encontra achatado. Vocês percebem que ele tem um formato ovalado, ele não está totalmente redondo? Toda vez que isso acontecer, útero com formato achatado, ovalado, isso quer dizer para nós que não tem ação hormonal. Tá? Então, se não tem ação hormonal, isso quer dizer que é anestro. Tudo bem? Então, a gente tem que começar a fazer essas correlações. Infelizmente, tem que imaginar isso. Tá? Imagine vocês palpando lá o ovário esquerdo e direito, ovários pequenos e firmes. Tranquilo? Levou a mão lá no útero, percebeu que o útero se encontra bem relaxado, passou o ultrassom, você viu essa imagem. Qual é a nossa conclusão? Não existe ação hormonal nesse útero. Então, se não existe ação hormonal, essa fêmea se encontra em anestro. A conclusão do anestro ela foi vinculada à avaliação ovariana e também à avaliação uterina. Tranquilo? E quando eu falo para vocês que não há ação hormonal, quer dizer que não tem ação de estrógeno e não há ação de progesterona. A partir do momento que ocorrer a ação do estrógeno, da progesterona, o útero deixa de ficar ovalado, como vocês conseguem observar nessa imagem, e passa a ficar assim, redondinho. Acho que é nítida a diferença, né? Ó, então vamos ver, ó. Então, aquele útero que se encontrava mais ovalado, mais achatado, agora ficou redondinho. Toda vez que o útero ficar redondinho, tubinho, tubular,
a gente vai afirmar que esse útero está sofrendo influência hormonal, independente se é estrógeno ou progesterona. Como descobrir se é estrógeno ou progesterona? Pela ecotextura. Tá? Lembra dessa informação? Então, se tiver uma ação de estrógeno, a ecotextura, ela é uma ecotextura heterogênea. Lembra que eu falei a vocês sobre, parece uma laranja cortada, uma imagem de roda de carroça e tudo mais? Estou tentando desenhar para vocês aí, não está ficando tão bom assim, mas só para vocês entenderem que lembra aí uma imagem toda irregular, toda heterogênea. Então, quando isso acontecer, primeiramente, útero tubular, com certeza tem ação hormonal. Se for ali um útero tubular com ecotextura heterogênea, qual é o hormônio? Estrógeno. Se eventualmente ele tiver tubular e a ecotextura for homogênea, diferente desse padrão que vocês estão observando na tela, quer dizer que há ação do hormônio progesterona. E assim vai, a gente começa a fazer aí as devidas correlações. Tá? A gente vai avançar na próxima imagem baseado no seguinte critério. Se esse útero que vocês estão observando, ele tem ecotextura heterogênea, quer dizer que isso é um edema uterino, também quer dizer que há ação de estrógeno, e se há ação de estrógeno, isso, né, nos leva a crer que existe um folículo. Tá? Então, se você for palpar o ovário dessa fêmea, tem que ter um folículo no ovário dela, como a próxima imagem mostra a vocês. Vou pegar o lápis aqui de novo. Então, mais uma vez, nós temos um folículo, tá bem? Então, esse folículo, né, padrão ali, anecoico, circular e tudo mais, o que a gente pode afirmar? Esse folículo aqui, ó, vou fazer uma setinha, ver se eu consigo. Aí, ó. Esse folículo está produzindo estrógeno. Tá? Então, a sigla lá é 2. É esse estrógeno aqui que faz com que esse útero aqui tenha esse padrão. Que padrão é esse? O útero tubular. E além dele se encontrar tubular, a gente percebe que a ecotextura é totalmente heterogênea. Tá? Então, aquela imagem lá de laranja cortada, imagem de roda de carroça. Tá? Isso tem que se correlacionar. Então, se a fêmea apresenta um folículo, se a fêmea apresenta um folículo, esse folículo está produzindo estrógeno que vai fazer com que o útero tenha edema, ou seja, ecotextura heterogênea. Tá? Eu não tenho uma imagem para vocês aqui correlacionando o corpo lúteo com o corno uterino, mas seria simplesmente o seguinte: se tivesse um corpo lúteo, ele produz progesterona, o útero fica tubular, porém com ecotextura homogênea. Tranquilo? Ó, essa imagem aqui ela tá ruim, mas ela seria para mostrar para vocês um corte transversal mais uma vez do útero, tá? Confesso e concordo com vocês aí que a ecotextura ela tá mais para heterogêneo do que para homogênea, tá? Mas se tivesse aqui uma ecotextura homogênea, a gente espera que tenha um corpo lúteo produzindo progesterona que dá essa característica de ecotextura homogênea. Tranquilo? Só para aproveitar a imagem, aqui embaixo é possível observar a bexiga, né? Então lembramos ali que o reprodutivo ele sempre está dorsal a urinário, né? Então aí seria uma orientação para a gente realmente encontrar a localização anatômica aí do reprodutivo. Beleza? Então vamos lá, tá? O que mudou agora? Aqui nós temos, melhor, vamos voltar aqui só para fazer a comparação, ó, um corte transversal de corno uterino. Então perceberam que ele está bem redondinho. E a imagem seguinte não está redondo. A gente percebe que o útero se encontra aqui nesse formato mais longitudinal. O que isso quer dizer para nós? Que esse é um corte longitudinal do útero. Do ponto de vista anatômico, a gente lembra que nos cornos uterinos a gente faz corte transversal e no corpo do útero a gente faz corte longitudinal. Ou seja, o que a gente está apresentando aí para vocês é a imagem aí do corpo do útero. Tá? Então, tudo isso aqui é o corpo do útero. Percebam que aqui no meio a gente consegue ver que tem, parece um tracejado aqui. O que é esse tracejado? É a luz do útero. Vocês conseguem imaginar isso? Ó? Eu tirei o lápis ali e vou contornar de novo. Então, percebo que tem um tracejado aqui, ó. Isso aqui é a luz do útero. Tá? E eu vou desenhar de novo aqui.
Essa aqui é a delimitação do corpo do útero, que é um corte longitudinal, tá? O que a gente vai perceber? Na próxima imagem, vai permanecer um corte longitudinal, porém, o calibre ele vai reduzir. Olha lá, ó. Então, percebam que o calibre reduziu. Por que o calibre reduziu? Reduziu porque a continuação do corpo do útero não é a cérvix. Então, o que eu estou desenhando para vocês aqui simplesmente é a cérvix da fêmea equina. Aqui é o finalzinho já, e mais uma vez se encontra dorsal a vesícula urinária. Tranquilo? Então, a gente vai tentar resumir para vocês aí, ó. Isso aqui já é de fêmea bovina, a gente já vai falar sobre, mas com relação à fêmea equina, o que a gente viu com vocês? Nós vimos avaliação de ovário e de útero. Toda vez que a fêmea tiver ovários pequenos e firmes, ausência de folículos, útero achatado, a gente vai afirmar que essa fêmea se encontra em anestro. A partir do momento que a gente consegue palpar o ovário muito grande, passou o ultrassom, muito folículo, folículos de 20 a 25 milímetros, que não atinge uma dominância, ovário relaxado também, essa fêmea se encontra em período de transição, tá? Não esqueçam que existe transição de outono e transição de primavera. A transição de primavera, ela antecede a ciclicidade e a transição de outono antecede o anestro. A partir do momento que a fêmea se encontra cíclica, a gente vai conseguir definir se é uma fase folicular ou uma fase luteal. Se for fase folicular, ovário com folículo, útero tubular com ecotextura heterogênea, tá bem? Se for fase luteal, ovário com corpo lúteo, útero permanece tubular, mas porém com ecotextura homogênea. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido que a avaliação do reprodutivo é uma avaliação completa. Se eu quero afirmar que a fêmea se encontra em fase luteal, eu tenho que fazer a avaliação do ovário e do útero, e tem que se correlacionar. Então, se no ovário tem corpo lúteo, o útero tem que estar com ecotextura homogênea, e além disso, a gente conversou em aula com vocês, a consistência tem que ser, ou melhor, tem que ter tônus, né? Então, se tem corpo lúteo, ecotextura homogênea e tônus uterino. E se for uma fase folicular, ovário com folículo, edema uterino e o útero passa a ser um pouquinho mais flácido, né, mais macio por conta do edema que a fêmea apresenta. Beleza? Para talvez quase finalizar com vocês, a gente conversa um pouquinho sobre a fêmea bovina. A fêmea bovina é um pouquinho mais tranquilo porque ela não tem período de transição. A gente lembra ali que a fêmea bovina, ela é poliéstrica anual, e por ser poliéstrica anual, ela vai ciclar o tempo todo, né? Então, a cada 21 dias ela vai ter uma ovulação a partir do momento que ela atingir a sua puberdade. Tranquilo? Então, vamos pegar o lápis aqui de novo. Aí. Então, aqui eu estou contornando o ovário dessa fêmea bovina. E a gente percebe, ó, um folículo aqui embaixo e um folículo aqui em cima. Tá? E tem outros folículos menores que eu estou marcando com um pontinho aqui para vocês. Que ponto que eu queria chegar com vocês, né, por ter marcado aí os folículos? De maneira comparativa, esses folículos eles devem ter mais ou menos aí uns 5, 6 milímetros, talvez. Se fosse fêmea equina, pouco importa, né? Então, um folículo muito, muito pequeno, né, para fêmea equina não seria significativo. Por ser uma fêmea bovina, a gente lembra que folículos com essa dimensão já tem o seu significado, né, a sua importância. E percebam que nessa imagem nós temos aqui o ovário, tudo isso aqui é o ovário da fêmea, e aqui nós temos um folículo. E olhem a dimensão desse folículo. Esse folículo tem 16 milímetros. Então, para essa espécie, um folículo de 16 milímetros é muito significativo, né? É mais do que dominante, já é um folículo pré-ovulatório. Tá certo? Eu acho que ficou claro para vocês que a fêmea bovina, ela sempre tem que ter atividade ovariana a partir do momento que ela atingir a puberdade. Ela não passa por períodos de transição ou anestros fisiológicos, e é muito provável que a gente vai encontrar população de folículos em qualquer momento na fêmea bovina. Então, sejam folículos em fase de recrutamento, seleção, dominância, ou, nesse caso aqui, um folículo pré-ovulatório.
E aí, mais uma vez, como é um folículo pré-ovulatório, esse folículo já está sofrendo a ação do hormônio LH, e por ação de LH, o que é o esperado? Que ocorra a formação do corpo lúteo. Então, o corpo lúteo está delimitado aqui para vocês. Foi um pouquinho além, né? E aqui a gente percebe uma cavidade central. Então, é um corpo lúteo, porém um corpo lúteo cavitário, tá? Não esqueçam que corpo lúteo cavitário é comum a gente encontrar na fêmea bovina, mas não é comum a gente encontrar na fêmea equina, tá bem? Fato é, um corpo lúteo cavitário ele vai produzir uma menor quantidade de progesterona, mas a quantidade que é produzida ela é suficiente para manter uma gestação se eventualmente essa fêmea foi coberta ou ela foi inseminada, tá bem? Ó, nós temos um videozinho aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Aí, ó. Vocês conseguem observar um ovário, né, com alguns folículos, tá? Ó, vai mostrar de novo a vocês ali. Então tem todo o contorno, né, do ovário aqui pela setinha e a gente consegue observar alguns folículos, certo? Então, esses folículos que a gente está observando, eles devem ter ali 5, 6 milímetros. A partir do momento que eles atingirem 8 a 10 milímetros, folículo dominante. A partir do momento que atingir a dominância, eles vão produzir, ou talvez um só, né, que é o normal, ele vai produzir estrógeno inibina, que vai inibir FSH e vai acabar ocorrendo a atresia dos folículos subordinados. Tá bem? Ó, nessa próxima imagem já é uma evolução, tá? A gente vai mostrar para vocês ali que o folículo se desenvolveu, tá? E além dele se desenvolver, ele formou já um corpo lúteo, porque houve a ovulação. Aqui passou bem rapidinho, né? Mas ali é um ovário que não tem folículos em desenvolvimento e vai voltar ali para a imagem do ovário com o corpo lúteo. Vamos aguardar um pouquinho. Se não aparecer, a gente volta ali o vídeo para vocês. Vamos voltar que fica mais fácil. Tá? Até antes de dar o play aí de novo no vídeo, então, isso tudo aqui é um corpo lúteo. Não esquecer. Se isso é um corpo lúteo, antes dele ser corpo lúteo, ele era um folículo. Ele era um folículo pré-ovulatório, que antes dele ser pré-ovulatório, ele foi dominante, e por aí vai. Só fiz o caminho inverso. Tá certo? Outra coisa que a gente percebe, tá? É praticamente uma regra que o tamanho do corpo lúteo na fêmea bovina ele é maior do que o tamanho do folículo. E aí na fêmea equina inverte. A gente encontra um folículo muito maior em tamanho quando comparado a um corpo lúteo, tá bom? Então vamos dar o play de novo aí, ó. Então, o corpo lúteo, a gente vai passar rapidinho de novo, mas tudo isso aqui é o corpo lúteo, perdão, não é anecóico, é ecogênico, né? Aqui vai mostrar o ovário da fêmea, passou rapidinho. E mostrou o corpo lúteo de novo bem rapidinho. Tá? Aqui nós temos um outro vídeo, acho até que é o último vídeo aí para falar de ovário. A gente vai perceber a existência de dois corpos lúteos, tá? E ambos são corpos lúteos cavitários. Ó, conseguem observar? Então, uma cavidade anecoica, e aí caracterizando realmente aí os dois corpos lúteos. Eu só paralisei a imagem, ó. Nós temos aqui um corpo lúteo, centro anecoico, ou seja, corpo lúteo cavitário. E aqui nós temos outro corpo lúteo, que é o centro, também é cavitário, ou seja, dois corpos lúteos cavitários. Como que isso é possível? Foram dois folículos que se desenvolveram, que passaram pela seleção, atingiram a dominância e ovularam. Tá? Se eventualmente essa fêmea foi coberta ou inseminada, ela tem chance de fazer gestação gemelar. Não esquecemos que a presença de corpo lúteo cavitário não é impeditivo de gestação. Tranquilo? E aqui é ruim avaliar o útero em fêmea bovina, tá? E não trabalho com isso na prática, mas o pessoal realmente costuma não fazer muita avaliação de útero, né? A não ser que seja ali vinculado à gestação. O que eu estou delimitando para vocês é um corte longitudinal de um corno uterino, tá? Vai ter que imaginar. Então, aqui está o corno uterino, é um corte longitudinal, então isso aqui que está ao centro é a luz.
tá? Já vai sair o desenho aí, vocês conseguem dar uma observada aí na tela. Então, isso aqui é o centro, é a luz, e isso é o normal, a gente não enxergar muito bem a luz, o normal é ficar totalmente colabado. A partir do momento que isso se descolabar, ou porque talvez seja gestação, pode ser um muco de cio, pode ser um líquido inflamatório e por aí vai. Tá? Então, toda vez que tiver conteúdo uterino, realmente a gente tem que parar, avaliar, para ver se aquilo é fisiológico ou patológico. Tá bem? Acho que eu tenho mais uma ou duas imagens de útero. Essa está bem ruinzinha, mas isso aí acontece na prática, né? Nem sempre a gente consegue uma boa imagem, mas está aqui, ó. Tem que imaginar. Então, nós temos aqui um corte longitudinal do colo uterino, tá? E aí, mais uma vez, o que se encontra ao centro é a luz. E difícil de ver a luz, professor? Sim, é difícil. É difícil ver a luz, porque o normal é ficar totalmente colabado. Se a gente conseguir visualizar muito bem a luz, você tem que ver se aquela alteração que descolabou é fisiológica ou patológica. Tá? Fisiologicamente, uma gestação, ou talvez o acúmulo de um muco, né, que seria comum aí para essa espécie. Beleza? Ó, tem mais uma imagem. Aqui dá para a gente ver um pouquinho melhor a luz, né? Estou contornando o corte longitudinal. Saí um pouquinho fora ali, mas só queria que desse atenção aqui ao centro, né? Aqui seria a luz, só esperar sumir, ó. A gente consegue ver que tem um conteúdo uterino aqui, exatamente na luz. Essa luz pode ser, perdão, esse conteúdo anecoico, ele pode ser muco, talvez ela esteja em cio, ou pode ser realmente um líquido inflamatório. Beleza? Então, para talvez concluir essa parte do bovino, basicamente a essência do bovino, a fêmea, né, ela sempre deve se encontrar cíclica, a gente deve encontrar atividade ovariana vinculada à presença de folículo ou corpo lúteo, e a avaliação uterina, ela é um pouquinho subjetiva, talvez até deixada de lado, tá? Eu já havia falado em sala de aula com vocês que se a fêmea bovina tiver corpo lúteo, o útero também tem tônus. Porém, o tônus do útero na fêmea bovina, ele é muito mais intenso quando tem ação de estrógeno, tá? Então, não esqueço dessa informação que vai acabar ajudando na prática de vocês também. Beleza? Para finalizar essa aula, é bem rapidinho nosso comentário agora, é falar sobre a avaliação da vulva, né? Então, é a última porção reprodutiva aí, faz parte da genitália externa, tá certo? O que a gente percebe? Vou pegar o lápis aqui. Então, aqui está a vulva, a gente vai tentar delimitá-la. Aí, ó, femequina, né? Femequina. Esse ponto alto a gente vai chamar de comissura dorsal, esse ponto mais baixo, comissura ventral, e nas laterais, lábio vulvar, lábio vulvar. E a entradinha aqui a gente chama de rima vulvar. O que a gente espera de uma vulva? Tá? A gente espera, ou melhor, o que a gente avalia numa vulva? A gente avalia a posição anatômica e avaliamos também a sua conformação. Com relação ali à posição anatômica, lembramos que ela tem que ser vertical, tá? Se ela começar a ficar levemente horizontalizada, aí pode acabar contaminando, porque aqui em cima, esfíncter anal. Então, ela pode defecar, né? Ela pode defecar e aí, automaticamente aí, isso aqui é para ser fezes, tá? Automaticamente aí as fezes vão acabar caindo dentro aí do rima vulvar, tá certo? E aí, com relação à conformação, o que a gente avalia? A gente avalia a coaptação dos lábios vulvares, então tem que ter uma boa justaposição, um bom fechamento dos lábios vulvares, tá bem? E essa comissura dorsal, vejo que nesse ponto ele está começando aqui, e o esfíncter anal ele se encontra aqui em cima. Então a gente tem, teoricamente, aí uma boa distância, né, entre o esfíncter e o início da vulva. Aí isso aqui a gente dá o nome de períneo, né? Então tem uma boa quantidade de períneo. Observe essa imagem ao lado, né? Tá certo que é uma imagem em duas dimensões, né? Não é tridimensional, mas a gente consegue perceber que essa vulva tem uma inclinação, ela está inclinada. A gente percebe que o esfíncter anal
ele está aqui em cima, né? E aqui já está o início da comissura dorsal. Então, percebam que esse períneo tem essa distância aqui, e esse períneo aqui tem essa distância aqui. Opa, foi um pouquinho mais além, né? Mas conseguiram ver a marcação ali, né? Então, dessa forma, talvez, né, nesse caso aqui, não, talvez não, com certeza a gente precisaria fazer uma vulvoplastia aqui. Então, teria que fechar essa comissura dorsal aqui, né? Vocês vão ver ainda, ou se quiserem até pesquisar aí, é uma sutura de Kaslik. Vou tentar escrever aqui, ó. Então, essa sutura, ou vulvoplastia de Kaslik, ela é bem conhecida, é bem tradicional de ser feita ali, e aí, através dela, a gente consegue fechar a comissura dorsal e automaticamente aí ganhar períneo e evitar que ocorra aí a contaminação, tá? No próximo e último slide, se eu não me engano, a gente vê várias condições vulvares. Olha o estado dessa vulva. Então, a gente percebe uma vulva totalmente aí irregular, totalmente inclinada. Percebemos que se ela defecar vai haver contaminação, né? Porque a comissura dorsal fica muito próxima ao esfíncter anal e, além disso, essa inclinação, tá bem? Nesse caso, é muito provável que essa vulva tenha essa inclinação devido a um deslocamento cranial do esfíncter anal. Por que que o esfíncter anal pode deslocar em sentido cranial? Por conta de condição corporal. Então, se eventualmente a fêmea emagrece, o esfíncter anal ele faz um deslocamento cranial e automaticamente a vulva vai junto, tá? Aqui é uma outra condição que não é tão incomum, pelagem clara, vocês conseguem observar, né? Pelagem é clara. Isso aqui é melanoma, tá? É muito provável que seja melanoma e que esse melanoma esteja também dentro ali do reto da fêmea, tá? O melanoma é uma neoplasia que não é incomum de ser encontrada aí na fêmea equina. Essa última vulva, vou pegar o lápis aqui, ó, esfíncter anal, a vulva aqui, né, a gente percebe que ela tem até uma boa posição anatômica, né? Então, essa vulva, ela se encontra vertical, só que o que chama atenção nessa vulva? Chama atenção a secreção. Tá? Então, essa secreção que vem através do rima vulvar, vocês jamais podem afirmar, com certeza é uma vaginite, com certeza é uma endometrite. Tem que fazer o exame ginecológico, passar o vaginoscópio, fazer a palpação transetal, ultrassom, para realmente definir a origem, né? Saber se o seu tratamento vai ser inerente à vagina, vai ser inerente ali ao útero e por aí vai. Beleza? Pessoal, então seria isso. Então, na nossa aula de hoje, o nosso foco principal é falar sobre essa avaliação de ultrassom, principalmente, que ela é acompanhada pela palpação transetal, tá bem? E aí, na próxima aula de vocês, a gente vai conversar sobre exames complementares, tá? Esses exames complementares são a citologia endometrial, a citologia vaginal, a biópsia endometrial, cultura e antibiograma, tá? Vocês já estão com o material, qualquer coisa, dão uma lidinha ali para se prepararem para a próxima aula. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai abrir o chat agora para vocês e a gente começa a fazer algumas perguntinhas. Vocês também vão perguntando para nós para tentar interagir e tentar finalizar esse conteúdo. Beleza? Valeu, até daqui a pouquinho.